Um dos maiores ícones de Brasília, a Catedral Nossa Senhora Aparecida, também chamada de Catedral de Brasília, é uma obra-prima da arquitetura contemporânea no Brasil, além de ser um valioso legado religioso e cultural. O primeiro monumento erguido na capital do país é uma homenagem à padroeira do Brasil e está situada em uma das maiores áreas de preservação do mundo. Os registros inéditos do cardeal Raimundo Damasceno Assis no livro A Igreja Católica em Brasília nos seus primórdios. Dom Marconi, a história do primeiro padre nascido e ordenado em Brasília. As memórias vivas de um fotojornalista pioneiro na capital brasileira. Um mergulho na história da construção do templo, um verdadeiro museu a céu aberto. Afinal, o que significa o formato? Quem são as estátuas na porta? E qual o segredo da acústica da igreja? Esta visita está imperdível? Fique comigo porque o repórter Canção Nova está no ar. Marco da arquitetura e urbanismo, Brasília é detentora da maior área tombada do mundo. A cidade foi o primeiro conjunto urbano do século XX a ser reconhecida pela Unesco como Patrimônio Mundial em 1987. A arquitetura inovadora apresenta linhas e formas geométricas definidas. Brasília é considerada a capital da arquitetura moderna. É impossível não contemplar os traços de Lúcio Costa, ornamentados por monumentos e prédios de Oscar Niemeyer. Os admiradores têm um prato cheio ao visitar a capital. O mais interessante, até pelas próprias palavras do Oscar Niemeyer, a catedral ela representa um símbolo modernista muito importante, né? No sentido, muitas pessoas vão falar que o símbolo da catedral, às vezes, são mãos louvando a Deus, né? Mas o mais importante, arquitetonicamente, é que a partir do Oscar Niemeyer, ele começa a modelar, a brincar de modelar a arquitetura, ou seja, dar curvas, como ele mesmo fala, que as suas obras ganham curvas. Linhas curvas, retas, simples e geométricas. Além disso, materiais como aço, vidro e concreto compõem a arquitetura moderna em Brasília. Os elementos priorizam funcionalidade e praticidade. Uma outra característica é a iluminação e a ventilação naturais. Tudo para harmonizar ambiente interno e externo. A arquitetura em Brasília foi idealizada para ser grandiosa. Após a decisão do presidente Juscelino Kubitschek de construir uma nova capital para o Brasil, o monumento passou a integrar os mais de 100 quilômetros quadrados de área tombada. A Catedral de Brasília ela é tão representativa nesse ponto porque ela vai vir ainda com os painéis da artista plástica Mariane Perretti. Mariane Perretti é uma artista plástica que integra a arquitetura junto à obra de arte do Oscar Niemeyer. Então a obra de arte ela não é apenas mais um quadro numa parede, e sim uma plasticidade totalmente integrada à arquitetura. O valor histórico, cultural, arquitetônico é tão grande quanto os valores afetivo e religioso atribuídos à população do Distrito Federal. A obra de arte do Oscar Niemeyer, ela é um conjunto, né? Junto ainda também com a topografia, né? Porque quando a gente está aqui, a gente pensa a catedral até de um tamanho e quando a gente vai entrando nela, a gente vai sentindo a sua profundidade na questão das cores e da topografia que ele usa tão belamente. Antes de entrar na catedral para uma experiência única, ainda é possível contemplar na parte externa um vasto conjunto arquitetônico a ser conhecido e explorado. O campanário ele é um presente, né, do governo da Espanha para o Brasil, e aí junto a gente vai ter a nave principal, que é a catedral, e a gente também vai ter aquela construção ovanoide em formato circular, que é o batistério, que é circular e a pia batismal fica no meio. É fantástico. E o que dizer das 4 estátuas de bronze esculpidas por Alfredo Seschiatti? As obras do escultor e desenhista brasileiro estão posicionadas logo na entrada principal do templo. Elas representam os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João,
E o pergaminho nas mãos revela que eles foram os primeiros a registrar a história de Jesus Cristo e do Evangelho na Terra. Os Quatro Evangelistas, que é uma obra muito importante, né, do famoso escultor, né, o grande escultor brasileiro Alfredo Ceschiati. Teve a colaboração do Dante Grossi também, na elaboração dessas esculturas. E são os quatro evangelistas, São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. Não é? E nós podemos observar nessas esculturas também, não é, que nós temos os pergaminhos nas mãos. Os pergaminhos que eram os pergaminhos já dos primeiros evangelhos, que foram escritos sobre a vida de Jesus Cristo. É totalmente representativo modernista, né? E a gente tem uma arquitetura muito mais clean, muito mais visual, né? É tão belamente falado que ao caminhar pela cidade de Brasília, você tem toda a plasticidade, você tem arte ao caminhar na cidade, né? Então eu amo obra de arte, amo a questão arquitetônica, a representatividade que o Oscar Niemeyer traz para essa arquitetura, que é totalmente diferenciada do que a gente está acostumado a ver no mundo, né? A Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida guarda símbolos significativos dos 63 anos de história do Templo Católico na capital do país. Ocasiões da Igreja Católica no Brasil, como as 2 visitas papais de São João Paulo II, 2 congressos eucarísticos em 1970 e 2010, além de celebrações de Corpus Christi e Nossa Senhora Aparecida, que recebem milhares de cristãos na esplanada dos ministérios, são exemplos do grande movimento de evangelização e da atuação das pastorais na capital. A história da catedral se confunde com a construção de Brasília, quando tudo começou com uma ideia visionária. Desde a Constituição Republicana de 1891, no artigo 3º, já esse projeto de construir uma nova capital no Planalto Federal, mas JK esse visionário, é aquele que consegue realizar esse projeto. E qual era o grande projeto de JK? Ele queria, com sua proposta de governo, de fazer o Brasil evoluir em 5 anos, que era para evoluir em 50. Então a sua proposta era modernizar o Brasil, industrializar o Brasil e transformar o Brasil em uma nova nação. E Brasília simboliza esse sonho de JK. Brasília é a nova capital da nova nação. Então, os traços arquitetônicos de Brasília, e não só de Brasília, do museu também, da Biblioteca Nacional, da Praça dos Três Poderes, vem refletir na sua arquitetura modernista de Niemeyer esse elemento de novo, de moderno, de nova cidade que se constrói para se construir também um novo país. JK buscava um lugar afastado do Rio de Janeiro, na região central do país, por motivos geopolíticos. A capital não estaria tão vulnerável em caso de guerra e supostamente distante da pressão popular. A nova capital iria contribuir para a ocupação do território brasileiro, mas junto aos 3 poderes estava o projeto de um grande templo religioso. Tinha um grande desafio entre deixar uma igreja com seu elemento espiritual, devocional, mas também ao mesmo tempo essa característica moderna, de novo. Então foi uma missão muito árdua da equipe, mas eles conseguiram realizar. Nós podemos ver que a catedral ela tem um formato que parece a coroa de espinhos de Jesus, mas também ao mesmo tempo de 2 mãos que se unem para rezar. Nós percebemos que a catedral ela tem esse elemento de você olhar, parece que ela tem a sensação de água, de mar. Então é como lá em Gênesis, né? Existia no início só a água. Então essa nova cidade que surge, que nasce e traz dentro de si uma representação muito importante do religiosismo brasileiro. A Igreja Católica presente no início da nova capital. Significa o quê? Que o povo brasileiro é religioso. Desde a primeira missa em 1500, o Brasil tem a fé católica em seu coração. Então essa catedral simboliza isso. Na nova capital, nós temos a presença da igreja que é mãe e que acompanha essa nação. O interior da Catedral de Brasília preserva uma área de 70 metros de diâmetro. As 16 colunas de concreto transmitem uma sensação de leveza e amplitude. Já o colorido dos vitrais provoca uma experiência repleta de estímulos. Beleza que favorece a vivência da espiritualidade. Esses elementos, mas ao mesmo tempo que parecem ser simples, novos, modernos, que chamam a atenção e ao mesmo tempo é um ambiente que te leva a rezar, que te leva a contemplar a beleza de Deus e te leva a um encontro pessoal com Deus só de olhar para ela. O templo católico, instalado no coração da capital, passaria a fazer não só parte do contexto histórico, como também da política e da religiosidade no país.
como aqui fica perto da Praça dos Três Poderes, todo presidente que é eleito e que é católico, ele vem para cá para uma missa, né, após a sua eleição. Então, nós temos no 1º de janeiro, o presidente ele é apresentado ao povo na sua posse. Alguns presidentes vêm até a catedral e rezam, oferecendo o seu mandato a Deus. Então, a igreja está localizada em um local que, embora seja um local que Niemeyer, ele tem a ideia de construir Brasília longe da Praça dos Três Poderes, para simbolizar esse Estado laico, que a igreja não está junto dos Três Poderes, mas, ao mesmo tempo, mostra que o povo, embora o Estado seja laico, o povo é católico. Então, nós temos aqui essa representação da presença da igreja no centro da capital e também no país, que mostra que a igreja sempre está presente pela religiosidade do seu povo, que não deixa de lado a sua fé, especialmente em momentos históricos e marcantes. Nós temos em 1980 800 mil fiéis acompanhando a visita do Papa São João Paulo II. Então o Papa vem até Brasília, conhece a catedral e celebra uma missa aqui, uma missa campal para mais de 800 mil fiéis. Então nós percebemos que a presença da catedral ela é historicamente, não apenas religiosamente, importante para o povo brasileiro e de Brasília. A catedral foi obra da arquitetura, o primeiro monumento criado em Brasília, que inscrita no livro de tombo histórico pelo IPHAN em 1990, sendo o primeiro conjunto urbano do século XX a ser reconhecido pela Unesco, e em 1977 como Patrimônio Mundial. Um patrimônio cultural, então isso simboliza bem a importância cultural, histórica e social da nossa catedral e também de todo esse local a qual ela está inserido na capital do Brasil, aqui em Brasília. Então a catedral ela tem sim a sua arquitetura modernista, ela tem seus elementos modernos, mas ela não deixa de lado a tradição religiosa, os aspectos religiosos que tanto saltam aos nossos olhos quando nós entramos numa igreja para entrarmos em oração. De beleza incontestável e local de fé para a população, a Catedral de Brasília é um dos lugares mais concorridos para casamentos. É também um ponto turístico indispensável para se conhecer na capital federal. Motivo de orgulho para os brasilienses, o Templo Católico movimenta as atividades turísticas na região central. Esta venezuelana veio a Brasília pela primeira vez e se surpreendeu com a experiência. Espectacular. La estructura es una belleza, la luz que entra por los vitrales, bellísimo, las esculturas que están allí, la réplica que viene de Roma que está allí, una belleza. No, te sientes pleno, o sea, es una energía bonita, pura, linda. Las formas son muy futuristas. O gestor cultural veio de Porto Alegre a trabalho. O gaúcho conta que não perde a oportunidade de visitar e contemplar a igreja. Eu acho que a catedral compõe esse conjunto todo aqui da esplanada, mas especialmente a relação que ela tem com o museu, essa meia-lua, né, do museu, também com o retângulo da Biblioteca Nacional, né, de Brasília. E aqui parece um triângulo, então a gente percebe as formas geométricas aqui na esplanada, né? E também me chama muito a atenção que essa catedral, as colunas dela, foram pensadas numa forma que se assemelha ao oferenda, né? Feita para o céu, né? Então isso é mais uma demonstração da genialidade do Oscar Niemeyer. Eu considero essa catedral uma obra arquitetônica extraordinária, uma das mais importantes do país. Quando falamos da arquitetura da capital do Brasil, a Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida merece destaque. Não é por acaso que, entre as construções de Brasília, é o primeiro monumento considerado patrimônio cultural pela Unesco. No interior da catedral, uma cobertura feita por grandes vitrais da artista Mariane Peretti. O altar foi doado pelo Santo Padre Papa Paulo VI e leva o peregrino a render devoção e súplicas à imagem da padroeira Nossa Senhora Aparecida, réplica da original que se encontra em Aparecida, São Paulo. Essas são algumas experiências de quem conhece o templo. E você é o nosso convidado para percorrer em detalhes esta obra de arte.
próximo bloco, uma imersão na história da Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida. Os detalhes, impactos e significados da construção para a cidade e na vida de quem viu de perto tudo acontecer. É já depois do intervalo. Olá, estou de volta e te levo para um mergulho na história da Catedral Metropolitana de Brasília. Os nomes como o do cardeal Damasceno, arcebispo emérito de Aparecida, que registrou suas memórias sobre a presença da igreja no Planalto Central. E ainda Dom Marconi, o primeiro sacerdote natural de Brasília, hoje arcebispo à frente do Ordinariato Militar do Brasil. Estamos na capital federal do Brasil. Com relevo predominantemente plano, a paisagem ostenta no céu um colorido diferente de todos os outros do país. É aqui, no meio do estado de Goiás, que começa a nossa viagem pela história, arquitetura e relevância da Catedral Metropolitana de Brasília. Dom Raimundo Damasceno Assis foi o primeiro seminarista da Arquidiocese de Brasília. O cardeal chegou à região em 1961. O arcebispo emérito de Aparecida eternizou no livro A Igreja Católica em Brasília nos seus primórdios os registros do que acompanhou. Achei que era um dever meu moral escrever as memórias aqui da Arquidiocese de Brasília, porque eu fui o primeiro seminarista, convivi com o arcebispo, morei com ele, o primeiro arcebispo de Brasília, mas justamente a partir da minha experiência vivida em Brasília com o primeiro arcebispo, depois também com o segundo arcebispo, Dom José Freire Falcão. A pesquisa do cardeal sobre a Arquidiocese de Brasília revelou momentos inéditos da história da Igreja no Brasil, fatos a respeito aqui da Catedral e da trajetória dos primeiros templos católicos no Planalto Central. É claro que a ideia da catedral ali no centro do poder, né, na esplanada dos ministérios, foi muito bem aceita, evidentemente, tanto pela população como pelo arcebispo. É um templo, claro, altamente moderno, né? Uma das obras talvez mais belas do próprio Niemeyer, do grande arquiteto Niemeyer, que é o grande arquiteto de Brasília. Dom Damasceno escreveu sobre as primeiras comunidades estabelecidas no núcleo Bandeirante, Planaltina e Braslândia. O contingente de trabalhadores chegou à capital para participar da construção dos primeiros edifícios da região. E o plano piloto era o grande canteiro de obras. Se via trator por todos os cantos e poeira subindo ao ar, né? De tal modo que quem saía para andar em Brasília naquela época voltava para casa e tinha que trocar a sua camisa porque todo o colarinho estava vermelho da terra, né, própria aqui dessa região. Fotos em preto e branco destacam curiosidades do presbitério e da cruz fixada no alto da igreja. O presbitério foi desenhado por Dom Paulo, um beneditino da Bahia, do convento dos beneditinos da Bahia, e de modo que a obra dele, essa parte do desenho do presbitério. E a catedral tem aí 16 colunas, né, ou parábolas, né, com 3 toneladas cada uma, mais ou menos. E acima, né, aí, no ponto mais alto da catedral, uma cruz, toda ela de aço inoxidável, maciço, pesa também cerca de 3 toneladas. Foi levantada até aquele local por um helicóptero. E na cruz ali, no eixo da cruz, está justamente soldada também a cruz peitoral do primeiro arcebispo de Brasília. Ele tirou a sua cruz e pediu que soldasse ali a sua cruz no eixo ali justamente daquela cruz. E quem puder chegar até lá perto, já é difícil, né? Verá então essa cruz peitoral do primeiro arcebispo de Brasília como uma espécie de expressão, né, da sua entrega, do seu amor à arquidiocese que ele recebia, sendo a catedral a igreja-mãe, a mãe de todas as demais paróquias da Arquidiocese de Brasília.
Os registros da construção da Catedral Metropolitana também revelam as experiências dos marcos religiosos e históricos daquela época. Conteúdo apresentado no livro com exclusividade. Dom Paulo, né, beneditino, que está desenhando aí o presbitério da catedral, ela ainda em obras, apenas com as parábolas levantadas. Dom José Nilton celebrando uma missa no interior, naquele buraco, né, que era a catedral. Tem uma fotografia da visita aí, que merece atenção e ser citado, é a visita do cardeal arcebispo de Milão, né, na Itália, no caso o cardeal Montini, que tornou-se papa depois, com o nome de Paulo VI. Ele foi convidado pelo presidente Juscelino Kubitschek para visitar Brasília um mês após a inauguração da capital. O arcebispo do Ordinariado Militar do Brasil, Dom Marconi Vinícius Ferreira, foi o primeiro padre nascido e ordenado em Brasília. Dom Marconi conta que em 1964, seus pais vieram do Rio Grande do Norte para a construção da capital. Relembra as memórias de sua infância e adolescência. Como todo bom nordestino, com aquela esperança de dias melhores, e Brasília estava começando, Juscelino com todo aquele projeto de 50 anos em 5 e de transferir a capital para o centro do país, e meus pais vieram bem cedo para ajudar nessa construção. Nós, num primeiro momento, ficamos ali na Asa Sul e depois fomos para a Vila Planalto, onde foi toda a minha formação, minha criação. Ali eu fui coroinha de Dom Ávila, né, que foi um grande homem aqui, muito conhecido na Arquidiocese de Brasília, bispo auxiliar de Brasília, depois arcebispo militar também. Então estou assim seguindo um pouco os passos de Dom Ávila, né? E logo cedo entrei para o seminário. Com 14 anos eu já estava no seminário, fiz seminário menor, fiz seminário maior, me ordenei aqui em Brasília. Depois de concluir o mestrado em liturgia na Itália, Dom Marconi atuou como pároco da catedral por 15 anos. Em 2014, foi nomeado bispo auxiliar de Brasília pelo Papa Francisco. Fiquei esses 8 anos como bispo auxiliar, então minha trajetória foi toda em Brasília, continuou em Brasília, quando, ano passado, para minha surpresa também, o Papa Francisco me nomeou arcebispo militar, que está sendo a minha nova missão, mas que um dos grandes bônus, se a gente pode assim dizer, é continuar em Brasília, porque a sede do Ordinariado Militar é aqui em Brasília. Então, uma vida toda, desde o nascimento, eu costumo dizer isso, Brasília me deu tudo, né? E a igreja em Brasília me deu tudo. Foi o povo que me ensinou a ser padre, foi o povo que me ensinou a ser bispo, e eu tenho um carinho enorme, um amor muito grande pela Arquidiocese de Brasília, porque a ela eu devo toda a minha formação, igualmente como todo o carinho do povo de Deus de Brasília, e sobretudo nesse tempo que passei na Catedral de Brasília, que foi marcante. A trajetória de Dom Marconi na Catedral de Brasília marcou não só a vida do religioso, mas a história da comunidade católica na capital. O cardeal relembra as primeiras celebrações realizadas aqui em uma época em que a estrutura era bem diferente da atual. Nossa catedral ela não era pintada, ela era da cor do cimento, não tinha bancos, né? A catedral não tinha aquele grande crucifixo, não tinha toda a vida que a catedral depois tomou com a presença do Monsenhor Ceslau ali. Então foi um grande passo. Na época, Niemeyer não queria colocar banco na catedral. Na ideia dele, a catedral devia ter aquele espaço grande, era mais para uma visitação, enfim. Mas a gente tinha as grandes celebrações sempre lá, Semana Santa, Natal, a gente tinha que encher de cadeira, depois tirar as cadeiras, era uma trabalheira muito grande. Além disso, a catedral ainda não havia recebido os vitrais coloridos, material que vamos mostrar em detalhes daqui a pouco. O pessoal participava da missa na catedral com guarda-chuva, porque o sol era tão forte, com óculos escuros. Os vidros eram todos vidros brancos, né? Então temperados, mas não tinha os vitrais. Os vitrais vieram então para dar uma sombra e a beleza interna da catedral. Os 63 anos da Arquidiocese de Brasília se misturam com a história da cidade. Para Dom Marconi, a Catedral Metropolitana tem duas trajetórias. A primeira, a arquitetônica,
como sinal e cartão postal da Arquidiocese de Brasília e de Brasília como um todo. Até no exterior, a representação do Brasil, a gente encontra o Cristo Redentor e a Catedral de Brasília, sempre nos grandes eventos que a gente vai fora do país, né? Para dizer que a catedral ela é única, né? O projeto dela é único. Niemeyer fez com muita leveza e, ao mesmo tempo, com uma beleza extraordinária em todos os aspectos da catedral. É bom que se diga que Oscar Niemeyer era primo de Dom José Newton, que foi o primeiro arcebispo de Brasília. Então, eu tive muita proximidade com Niemeyer, tivemos muitos encontros, né? Ele mesmo dizia, não, eu já fui católico, né? Eu tinha devoção à Nossa Senhora, ao Sagrado Coração de Jesus, e, enfim, meu primo era o Newton, que virou arcebispo de Brasília. E, com isso, quando foi pedido para ser feita a catedral, ele fez um projeto único, né? Não encontra-se uma catedral moderna, estilosa, onde a gente define assim, a catedral ela é fundamento, parede e teto em um único traço, né? Então, é a beleza da Catedral de Brasília no campo arquitetônico. O outro lado é o campo religioso. É uma catedral, é a sede do bispo, é a igreja-mãe da diocese. E aí vem todo o aspecto do jogo de luz e trevas, por isso a entrada da catedral é escura. Quando você chega na porta da catedral, sua pupila dilata, né? Como você vê aquela grandiosidade do mármore de Carrara, enfim, e vários aspectos da beleza eclesiástica da catedral. Logo no início você encontra a vida de Nossa Senhora, os mistérios de Nossa Senhora, porque ela é dedicada a Nossa Senhora Aparecida. Do lado tem toda a Via Sacra de Di Cavalcanti, que é excepcional no campo também da arte, né? O próprio púlpito, a imagenzinha de Nossa Senhora, ela é a grande mãe e a dona daquela casa, mas ela é pequena, humilde, como é a imagenzinha de Nossa Senhora Aparecida, né? A Catedral de Brasília foi oficialmente aberta aos fiéis em 31 de maio de 1970. O templo é um local de acolhida para muitos peregrinos. Os ritos religiosos mais tradicionais, como a festa de Nossa Senhora Aparecida, celebração de Corpus Christi e a festa das famílias, foram vivenciados por Dom Marconi. 12 anos foram necessários para a finalização da obra do arquiteto Oscar Niemeyer. Na missa de aniversário deste ano, os peregrinos se uniram ao atual arcebispo de Brasília, Dom Paulo César Costa, para a celebração de ação de graças. Nós estamos celebrando a solenidade da dedicação da nossa catedral. A catedral é a igreja-mãe da diocese, ela simboliza para nós a nossa comunhão arquidiocesana. Aqui está a cátedra do bispo, o bispo é aquele que tem a missão de unir a igreja arquidiocesana. Então, é uma festa bonita da comunhão, da qual a catedral é símbolo. Ela é símbolo para nós, da nossa arquidiocese, ela é símbolo da nossa comunhão arquidiocesana. Registros fotográficos eternizados por Fernando Bezerra mostram um verdadeiro acervo documental daquela época. O fotojornalista pernambucano de 72 anos chegou à capital federal em 1958. Aprendeu o ofício em Brasília e se tornou uma referência na profissão. Claro que era uma coisa estranhíssima para né, vermos que aquilo seria uma igreja, né? Essa coisa que ninguém podia entender que iria resultar nessa obra-prima de arquitetura e de harmonia visual, né? Bezerra recorda a primeira vez que fotografou a catedral. A inauguração dos sinos ocorreu na década de 70 e foi um presente do governo da Espanha. A minha primeira pauta no fotojornalismo foi vir fotografar a entrega dos sinos. E a partir daí a catedral passa a ser parte da rotina visual de quem chegava em Brasília, de quem estava em Brasília, né? Depois que ela se abre, era assustador você entrar aqui, né? As pessoas estranhavam, brincava-se com os ecos que se produzem aqui em alguns lugares. Então, o dia a dia do brasiliense era passar por aqui. O meu dia a dia, desde 1960, pelo menos, é transitar pela esplanada, pelos poderes. O acervo é praticamente preto e branco, né? E várias coberturas, todas as visitas de estrangeiros, governadores, enfim,
Todas as autoridades estrangeiras passam por Brasília, passam aqui, necessariamente passam aqui. A minha agência cobriu, durante 30 anos, toda a estrutura de poder que se instalou a partir das primeiras eleições. Mas além das solenidades políticas e religiosas narradas por Bezerra, estão registros fotográficos do funeral de Juscelino Kubitschek, em agosto de 1976. Um dia super especial, que foi um dia, claro, que todo mundo chorou, todo mundo sentiu, que foi o dia da morte do nosso presidente JK. Eu fiz uma cobertura das 8 da manhã, a hora que chegou o féretro no aeroporto. E a partir daí, eu estive aqui até às 8 horas, quando se determinou que um horário que se tinha que fazer o sepultamento. O fotógrafo relembra cenas emblemáticas daquele dia. Os brasilienses retiraram o caixão do caminhão do Corpo de Bombeiros para levá-lo nos braços até o cemitério. Na hora que se resolveu levar o caixão, passando aqui por dentro, a hora que chegou lá na frente, completamente lotado, um mar de cabeças, colocaram o caixão sobre o caminhão de bombeiros e imediatamente o povo foi lá e tirou. E a partir daí foi nos braços do povo até o Campo da Esperança, né? E o sepultamento efetivamente foi já à noite, né? Já era 17, 18 horas quando saímos daqui. Foi um longo trajeto, né? Porque imagina, um mar de pessoas caminhando, carregando um caixão, né? Emocionante. O povo honrou JK. Aquele que ajudou a construir a história se emociona ao narrar sua experiência na Catedral de Brasília. É gostoso, é emocionante quando você vem, né? Porque a fotografia tem essa mágica da representação, do resgate, né? E eu que faço memória desde sempre, né? 70 anos que eu fotografo, há 70 anos que eu me preocupo em dizer para as pessoas que qualquer razão que te faça fotografar, você tem que ter em mente que você está fazendo uma documentação visual. Vou dar uma pausa agora, porque no último bloco nossa equipe te leva para um tour detalhado na área interna e externa do conjunto arquitetônico. Você vai se surpreender com a riqueza artística e religiosa deste ícone da arquitetura moderna. Continue conosco. Chegou a hora, vamos fazer um tour completo pela Catedral de Brasília. Com a estrutura inconfundível, o design da catedral conta com 16 colunas de concreto que se curvam delicadamente em direção ao céu. Na parte externa, a catedral é belíssima e no interior a integração entre arquitetura e arte trazem vitrais, esculturas e afrescos, além dos azulejos. Nossa experiência de turismo religioso pela Catedral de Brasília começa pela parte externa. O conjunto arquitetônico a céu aberto impressiona. São 16 pilares sem colunas ou paredes internas para dar sustentação. Surpreendente! Uma exposição mostra imagens desse engenhoso projeto. Essa exposição com fotografias muito interessantes, né, da construção da catedral, né? Nós podemos observar aqui essa fase. Lembrando, né, que a pedra fundamental da catedral foi no dia 12 de setembro de 1958, praticamente 2 anos antes da inauguração de Brasília, e aqui você vê em plena construção da catedral. Lembrando, né, que quem participou
o grande engenheiro que calculou essas estruturas, né, as colunas de concreto, né, foi o famoso engenheiro Joaquim Cardoso. Né, Joaquim Cardoso, o grande engenheiro do Oscar Niemeyer. Ele que calculou todas as estruturas dos palácios de Brasília, do Congresso Nacional, os pratos do Congresso, o Itamaraty, o Palácio do Planalto, Suprema Corte, né, o Palácio da Alvorada, tudo calculado pelo Joaquim Cardoso. As curvas de concreto armado têm 42 metros de altura. Formato de coroa, cálice invertido ou ainda mãos em prece? Como preferir? A simbologia não foi oficializada pelos profissionais de engenharia e urbanismo, mas os significados só são possíveis graças à leveza das colunas e da cúpula, que parece flutuar. Essas colunas, né, esse formato paraboloide, né, nessas 16 colunas da catedral, não é? O Oscar ele colocou, não é? Porque é uma estrutura também circular. É uma estrutura circular. O Oscar colocou que ele queria uma solução mais compacta, não é? Em que, olhando de qualquer lugar, representasse uma simplicidade ao mesmo tempo. De qualquer ângulo que você olhar, ela vai ter o mesmo formato. Então isso representa uma simplicidade. A cruz é um dos símbolos mais marcantes da catedral e pode ser vista de longe. Tem 12 metros, não é? E ela veio diretamente de Roma, foi abençoada em Roma e veio para Brasília. Ainda na área externa, do lado esquerdo da cúpula, estão duas composições. O batistério, que conheceremos daqui a pouco, e o edifício de linhas retas, que compõe os departamentos administrativos da Cúria Metropolitana de Brasília. Já do lado direito, o campanário sustenta os símbolos de bronze, doados pelo governo da Espanha. Os sinos foram inaugurados em 1977 por Dom José Newton de Almeida Batista, arcebispo de Brasília na época. Localizado aqui na parte externa, o campanário tem 20 metros de altura. A torre suporta 4 sinos de bronze doados pelo governo da Espanha. 3 deles, Santa Maria, Pinta e Nina, lembram as caravelas de Cristóvão Colombo na descoberta da América. O quarto, Pilarica, homenageia Nossa Senhora do Pilar, devoção popular na Europa. Com capacidade para receber 4.000 pessoas, a nave principal preserva uma série de obras de arte. E adentrando, passando pelo túnel que dá acesso à nave principal, esse túnel ele traz uma espécie de penumbra, né, uma escuridão, e que justamente essa passagem, né, que acontece, que é muito interessante. A catedral é muito iluminada por dentro. Então, quando você passa das trevas para a luz, você tem uma transformação, você chega ao divino, você chega ao celestial. E essa foi a intenção do arquiteto, trazer essa força, né, da escuridão para a luz. Ao descer a rampa subterrânea, uma visão de 3 anjos suspensos e os vitrais em tons azul e verde oferecem uma inesquecível experiência espiritual e sensorial. É impossível contar a história da Catedral Metropolitana de Brasília sem mencionar os vitrais instalados em 1990. As peças foram idealizadas por Mariane Peretti, considerada a maior vitralista do Brasil e única mulher na equipe de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa na construção de Brasília. O principal desafio de Mariane foi oferecer conforto térmico para reduzir o impacto do calor no ambiente. Entre 2010 e 2011, os vitrais passaram por um processo de restauração. Uma das peças fundamentais aqui, né, que dá toda essa sensação, né, de celestial, de divino, em que você está subindo aos céus, feito pela Mariane Peretti. Né? A Mariane Peretti, né, a grande artista plástica, que infelizmente faleceu no ano passado, não é? Ela deixou esse grande legado, essa grande obra, que são os vitrais da catedral. Os vitrais de Mariane fazem referência ao início de tudo, como nas Sagradas Escrituras. Em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, e o mar e tudo o que neles há. Céu, mar e as criaturas são representados por uma espécie de célula.
ovo, né, representando, né, o Gênesis, né, ou seja, o princípio da vida, né, o Gênesis. Nas paredes da catedral está a trajetória dos vitrais da artista francesa Marianne Perret. A obra foi finalizada entre 1986 e 1989. Mostrando aqui a artista plástica Marianne Perret, né, e aquele problema que aconteceu na primeira reforma, de 86 a 89, em que os vitrais foram quebrando, né, a pressão, o calor, o frio, a dilatação, foram pressionando os vitrais e eles foram quebrando ao longo dos anos. Então eles fizeram uma segunda reforma que aconteceu em 2010 e 2011, segunda reforma. E aí eles substituíram com vidros feitos com fibra de vidro. Os anjos suspensos da Catedral de Brasília completam esta incrível experiência sensorial e espiritual. Representam São Rafael, o anjo da cura, São Miguel, o protetor do povo de Deus, e São Gabriel, que anunciou o nascimento de Jesus a Maria. Seguimos até o presbitério da catedral, onde a réplica de Nossa Senhora Aparecida pode ser venerada pelos devotos. No mesmo espaço, cruz e Cristo foram esculpidos em madeira de cedro pelo santeiro brasileiro Miguel Randolfo Ávila. O Jesus Cristo que temos aqui é o mesmo artista, o mesmo escultor do Jesus Cristo da Igreja Dom Bosco. Não é? Nós temos aqui o artista plástico Godofredo Thaler, que também fez aqui o Jesus Cristo da Catedral de Brasília, correto? Aqui também nós temos esses assentos, aqui todos esses assentos laterais, né, que são onde são ordenados os novos padres, os novos curas aqui da Arquidiocese de Brasília, correto? Em cerimônias que são feitas periodicamente pela Arquidiocese de Brasília. Não é? E esse mármore, só também lembrando, todo esse mármore aqui que nós temos aqui na Catedral, em grande parte, ele veio de Cachoeiro do Itapemirim, Espírito Santo. Não sei se você sabe que Cachoeiro é onde tem a principal jazida, né, de mármore branco, né, no Brasil. O interior da igreja também contém essa cruz histórica, plantada no solo de Brasília por ocasião da primeira missa na capital, em 3 de maio de 1957. Agora chegou a hora de mostrar a cúpula do batistério. Aqui você encontra uma verdadeira união entre espaço religioso, arquitetura e arte. Nós observamos, por fora ela tem aquele formato ovoide, né, a câmara do batistério, mas por dentro podemos observar esse teto maravilhoso, desse concreto aparente. Aqui podemos ver o quão bonito pode ser um concreto. Não é? O concreto não é só aquela estrutura básica que todo mundo olha e pronto, não. É uma coisa que pode ser ao mesmo tempo elegante, bonita. E isso Oscar Niemeyer sabia fazer muito bem. Por isso que ele era conhecido também como o poeta do concreto, Oscar Niemeyer. Não é? Então aqui você vê perfeitamente isso. Né? Agora, mantendo aquele princípio, né, de conectar, né, essa integração da arte com a arquitetura, que é uma das características do modernismo, da arquitetura modernista, nós temos aqui esses azulejos, podemos observar, esses azulejos do Athos Bulcão. Athos Bulcão, né, o artista de Brasília, o artista que deu alma à cidade, não é? Ele fez quase praticamente 300 trabalhos aqui em Brasília. No interior da Catedral Metropolitana, nos preparamos agora para conhecer a cripta. O acesso para a capela subterrânea é feito por uma escada, um ambiente mais intimista que nos convida à oração. A palavra cripta tem origem grega e significa esconderijo. O local remete às primeiras sepulturas dos cristãos nas catacumbas. Revestida de mármore negro, a cripta da catedral é o lugar onde estão sepultados os arcebispos de Brasília. Também nesta capela subterrânea está o negativo da foto do Santo Sudário de Turim, na Itália, em tamanho natural. Uma fina peça de linho exibe a imagem detalhada do rosto e das costas do crucificado. O
movimento de turistas contrasta com o clima intimista que há aqui, na cripta, na parte inferior da catedral. O ambiente escuro é iluminado pela luz vermelha, que indica a presença do Santíssimo Sacramento. Nós estamos agora aqui, observando, os confessionários da catedral. São 2 confessionários, onde as pessoas sentam aqui. Toda igreja católica geralmente tem um confessionário, Então nós temos aqui os 2 confessionários, em que você tem a parte em que o fiel senta, e o padre, o cura, ouve os seus pecados. Então esses aqui são os confessionários que são modernos, são diferentes dos confessionários tradicionais que a gente costuma observar em algumas igrejas, mas cumpre a mesma função. Nós estamos aqui diante dessa também importante obra do Atos Bucão. Muita gente conhece o Atos Bucão apenas como se fosse a parte dos azulejos. E não, ele também pintava, faziam quadros. E nós temos aqui, nessa placa de mármore, 10 quadros, 5 aqui na frente e 5 ali atrás. Primeiramente aqui nós temos a anunciação de Jesus Cristo, os anjos que eu mencionei, São Gabriel, São Rafael, São Miguel, anunciando a chegada de Jesus Cristo, a Maria. Nós temos aqui depois o nascimento de Jesus Cristo e os reis magos fazendo as suas oferendas ao Jesus Cristo. Nós temos aqui quando Herodes determinou a matança das crianças que nasceram naquele período, porque disseram que surgiria o Messias, então eles queriam matar todas as crianças. Então aqui Maria e José estão fugindo para o Egito, carregando Jesus Cristo, ainda bebê, para escapar dessa perseguição do Herodes. E aqui do outro lado, os outros 5 quadros, nós temos aqui, ele se escondendo aqui, o Jesus Cristo menino, ali Jesus Cristo menino, ali já pregando. Nós temos aqui já o julgamento de Jesus Cristo, nós temos aqui a crucificação, depois da sua morte já Maria, a mãe, com seu filho, que seria a parte da Pietà que nós vimos ali, só que aqui não está no colo no momento, estava só aqui já deitado. Esse que é o Santo Sudário, que nós vimos lá embaixo na cripta. Agora nos aproximando desse, como se fosse um pedestal da catedral, em que nós temos essa estrutura que foi pensada justamente para os corais, grupos de cantantes, corais que queiram fazer aqui alguma apresentação, eles podem subir a essa estrutura por uma escada espiral e ficam lá em cima. E a própria acústica da catedral ajuda muito a esse efeito do coral aqui. Então esse pedestal também é uma marca importante, que é criado pelo Oscar Niemeyer, claro. E nós temos aqui na parede a Via Sacra, feita pelo Di Cavalcanti, o famoso pintor modernista dos anos 30, 40, 50, 60, ele foi o grande pintor. E aqui nós temos então essa obra importantíssima do Di Cavalcanti, um dos grandes artistas do século XX no Brasil. Finalizamos nosso trajeto pelo interior da Catedral de Brasília, mostrando 2 importantes esculturas, Pietà e Dom Bosco. A catedral, ela abriga esta escultura da Pietà. A Pietà, para quem não sabe, significa piedade, em italiano, que é justamente Nossa Senhora, apoiando o seu filho, Jesus Cristo, logo após a crucificação, em que ele já havia falecido. Então, aqui nós temos essa obra, cópia, feita pelo Museu do Vaticano, copiando a Pietà original do Michelangelo, o artista que fez a Pietà, que está no Vaticano. E o Museu do Vaticano, ele criou essa cópia micromilimetricamente igual ao original. Foi utilizado pó de mármore e resina para fazer essa escultura aqui. E utilizaram através de computador, para ter essa medida micromilimétrica, correto? Ela foi abençoada pelo Papa João Paulo II, foi a primeira cópia exatamente igual ao original em 500 anos de existência. Primeira cópia da Pietà, exatamente igual. E um casal de brasileiros, o casal Carmen e Paulo Xavier, eles, em cumprimento a uma promessa, eles compraram essa escultura do Vaticano e doaram para a Arquidiocese de Brasília.
né, e decorrente de uma promessa que eles haviam feito. Então, essa é uma obra muito importante. Nós estamos aqui diante dessa escultura feita pelo Mauro Baldessari, escultor italiano da atualidade, não é? E ela foi feita toda em mármore de Carrara, não é? E como vocês sabem, né, o Dom Bosco ele teria profetizado, teria visto, né, o surgimento de Brasília, não é? Ele falava: quando escavares as minas, traz os montes, surgirá entre os paralelos 15 e 20 graus abaixo do Equador, surgirá, né, uma riqueza inconcebível, onde transbordará leite e mel, como dizia Dom Bosco, né? Então, Brasília está exatamente localizada nessa área que ele havia apontado como o local da futura dessa cidade, dessa civilização, não é? Ele não definiu Brasília, mas comentou que seria um local especial, com muita riqueza. Fizemos uma viagem na história da capital federal para te apresentar a Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida. Um conteúdo para ampliar sua compreensão e experiência ao visitar a Catedral de Brasília. Agora, informações da arquitetura, pioneirismo, turismo e religiosidade estão à sua disposição quando vier ao Planalto Central conferir de perto esta espetacular obra de arte. Esperamos você aqui. Até logo! Chegamos ao fim do nosso programa, minha gente. Mas olha, as missas na Catedral de Brasília têm capacidade para até 4.000 pessoas e acontecem diariamente, exceto às segundas-feiras. Confira no site catedral.org.br/missas. Eu espero que você tenha gostado de conhecer a Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida e sinta-se inspirado a visitar este monumento. Nosso agradecimento à equipe de jornalismo Canção Nova em Brasília por todo o empenho e pelo belo trabalho. Eu fico por aqui, te encontro no próximo Repórter Canção Nova. Até lá!